Aécio Neves, você lembra dele? Pois é, ele disse assim: anistia é inconstitucional. Veja, fizeram uma reunião aí, Aécio Neves, Michel Temer, Paulinho da Força, e parece que em interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Eles estavam falando do projeto da anistia, que foi aprovado a urgência do projeto, e agora então ele vai para o debate no plenário diretamente. E aí o relator é o Paulinho da Força, se reuniram e soltaram essa pérola. Veja, o que é inconstitucional é a tal da dosimetria que eles estão propondo. Por quê? Porque o Poder Legislativo não pode fazer dosimetria de pena. Por mais que tenha aval do Supremo Tribunal Federal, eu não sei de onde tiraram isso. Michel Temer é um constitucionalista, é muito estranho, porque dosimetria, quem faz isso é apenas o Poder Judiciário. O que é dosimetria? Dosimetria é calcular a pena de alguém. Então o indivíduo mata alguém e aí o juiz vai exatamente calcular diante daquilo que aconteceu, ele vai 1 ano por isso, 2 anos por isso, então dá um total de tantos anos de reclusão. É isso que é dosimetria. Pode o Poder Legislativo fazer isso? É claro que não. Pois é, o Brasil está com a sua Constituição, eu acho que muito longe, já está rasgada há um bom tempo, né? O texto constitucional foi rasgado, é uma pena isso. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer sobre a questão da anistia. Então vamos lá, vamos devagar para chegar na situação. O Brasil, a mim, é muito claro que a partir do dia 14 de março de 2019, que foi quando o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito, que é aquele chamado inquérito do fim do mundo. Foi exatamente ali que nós deixamos de ter uma normalidade democrática e passamos por um regime. E a partir daquele momento, então, por conta da abertura desse inquérito, esse inquérito é sigiloso, é o inquérito 4781, você pode procurar aí, ele é um inquérito sigiloso, ele não está no sistema do Supremo Tribunal Federal, é um inquérito que está em papel, e ali cabe tudo. Então, tudo que é desinformação, então tudo foi entrando nesse inquérito. Ele começou por conta de uma revista e depois Bolsonaro entrou no inquérito, desinformação por causa das urnas. Aí você não sabe exatamente quem está no inquérito porque ele é sigiloso. E esse inquérito ele foi se avolumando e ele não termina nunca. Segundo o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o único que votou contra a constitucionalidade desse inquérito, ele dizia assim, que esse inquérito fere o sistema acusatório. Então, veja, é a partir desse inquérito que nós vamos tendo um ambiente no Brasil que foi esgarçando a democracia. E aí, onde está a anistia nessa situação? Eu quero que você entenda, preste atenção. Esse inquérito ele foi fazendo com que você tivesse perseguições, pessoas perdendo as suas redes sociais, e ninguém sabia exatamente onde estava onde o Estado estava o perseguindo. Ou seja, eu não sei, o Estado está me perseguindo, mas eu não sei onde está. Então, isso é um ambiente que não é democrático. Fere tudo aquilo que a gente tem no ambiente constitucional. Mas vamos lá. Então, a partir disso, o ambiente político começou a ficar bastante conflituoso. E aí nós tivemos a eleição de 2022 exatamente com esse ambiente político. E foi exatamente por conta disso que a eleição de 2022 foi muito tumultuada. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O processo, que a gente chama de processo eleitoral, que é quando o TSE ele administra a eleição. Ele foi extremamente conflituoso. E, obviamente, quando o processo é conflituoso, as pessoas elas ficam indignadas, elas começam a buscar começam a buscar informações, começam a se reunir, começam a protestar. E exatamente depois da eleição de 22 é que as pessoas foram para as ruas, foram na frente dos quartéis, e é exatamente isso que eu quero que você entenda. Veja, todo esse ambiente que está fora do ambiente constitucional levou essas pessoas a fazerem atos, a buscarem politicamente a tentar fazer alguma coisa. E é exatamente aí, então, a partir desse momento, que foi a eleição de 2022, é que você tem os atos que, sim, são passíveis de anistia. Por quê? Porque criminalizaram esses atos. Então, hoje, quando você tem o Poder Judiciário julgando pessoas por conta da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e toda aquela situação aí que a gente já viu nessas condenações que já ocorreram para as pessoas e agora também para o núcleo 1, né, desse processo. Então, quando você tem isso, você já tem condenações com base nesses atos políticos. E é exatamente aí que entra a anistia. O que é anistia? Preste atenção, então não tem nada a ver com dosimetria. Anistia é previsão constitucional, é como se fosse um perdão para
aqueles que cometem atos políticos que são criminosos. Eu entendo que não é criminoso, tá? Mas vamos lá, já há condenações por esses crimes que eu falei aqui. Então, o Estado já entendeu que há crime ali. Então, se o Estado entendeu que há crime ali, é possível, sim, que você perceba isso e a anistia é um projeto de lei. É um projeto de lei que o que ela faz? Ela perdoa aqueles que politicamente agiram no sentido de e cometeram crimes. Portanto, a anistia ela tem que pegar exatamente todo esse processo. É um projeto de lei que vai perdoar todos aqueles que participaram de uma forma ou de outra daquilo que culminou, inclusive, no 8/1, né, de 2023. Portanto, projeto de lei passa pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, então, começou a debater esse projeto. Mas esse projeto precisa ser desenhado. Por quê? Você, para fazer uma lei, você tem que saber exatamente o que ela vai pegar, quais os fatos que ela vai abarcar e o que ela vai atingir. Via de regra, a anistia ela tem que ser ampla. Por quê? Geral e restrita. Por quê? Porque ela vai dar perdão a todos aqueles que participaram daqueles movimentos que culminaram no 8 de janeiro. É isso que é o projeto de lei. Agora, o que estão querendo fazer é um projeto de dosimetria, ou seja, apenas modificar penas que o Poder Judiciário já julgou, inclusive em relação àquelas pessoas que participaram do movimento do 8/1. Isso não é razoável. Portanto, é necessário, sim, que agora, quando o projeto vai ser discutido, vai ser debatido no Congresso Nacional, como já foi provada a urgência, então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse relatório do Paulinho da Força, e aí, com certeza, a oposição vai conseguir fazer emendas e vai tentar fazer com que esses destaques ao projeto do relator possam ser votados e, de repente, alterar aquilo que o relator vai trazer como a ideia de dosimetria. Eu acredito nisso. Pode ser que, sim, a oposição consiga, através de destaques, votar dentro do parlamento um projeto que seja mais adequado. Porque é isso que é a anistia. Nós não podemos perder de vista. A anistia existe na Constituição. Repare, são 3 figuras. A anistia, que vem através de projeto de lei. Você tem também o indulto. O indulto também funciona assim. É um perdão, só que é um perdão dado pelo presidente da República. Na época, o Jair Bolsonaro fez o indulto individual para Daniel Silveira, que a gente chama de graça. Então, todos esses institutos são perdões para que o poder público entende necessário por conta de um excesso do poder judiciário. Isso tudo faz parte de um mecanismo chamado mecanismo de freios e contrapesos, que a Constituição permite. Portanto, não há que se falar em anistia inconstitucional. Se você tentar entender a anistia inconstitucional, você tem que ir lá para o artigo 5º, inciso 43. Lá sim está escrito que alguns crimes específicos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Mas o que a gente está vendo hoje, em relação a esses fatos, eles não se enquadram naquilo que está lá no artigo 5º, inciso 43. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade existe apenas quando você tenta transformar aquilo que é um projeto de anistia num projeto de dosimetria. Isso sim não tem sentido. Muito bem, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Ative o sininho para que mais vídeos possam chegar até você. Muito obrigado.